No caso, existem outras, Tadeu? Existem. O que é que a gente tem a mais de variáveis para mostrar para vocês? Texto a gente já mostrou. Rótulo ou título também. Texto maiúsculas, que no caso seria as iniciais do nome, que é aquele quando eu digito, ele vai automaticamente mudar para maiúscula. Multilinhas. O que é multilinha, Tadeu? No caso, é um tipo de variável que não tem um número determinado de caracteres, é uma variável tipo texto, tá certo também? Só que esse tipo de variável não é computada. Como é que não é computada? Tipo, eu não analiso essa variável. Seria a variável do tipo observação. Ele não analisa, ele simplesmente coloca aqui, você bota no seu questionário, uma observação quando você digitou, tipo, a pessoa não respondeu isso, isso, isso e isso. Só que isso não é analisado, quer dizer, analisável, não é? Quando eu vou analisar os dados, não aparece esse campo para analisar. E sim aparece só apenas quando eu vou digitar no questionário, tá bom? Além do que eu falei, eu também quero que vocês criem um tipo de campo multilinha, tá bom? Para vocês entrarem em dados. Vamos voltar para os outros campos que eu não mostrei para vocês. Número de telefone. Infelizmente, esse número de telefone ele não se aplica para o Brasil. Esse programa foi criado nos Estados Unidos e o padrão de telefone é o padrão de telefone dos Estados Unidos. Então, não se aplica para nós esse tipo de campo. Data, tempo. Seria no caso se eu quisesse colocar uma hora, tipo hora da digitação. Aí eu coloco o tempo aqui. No caso, pode ser hora, minuto, segundo. AM, né, ou PM, ou então no modelo de 24 horas. Data e hora, que seria a data mais a hora. Nada demais. Caixa de seleção a gente mostrou. Opção sim, não. Também. Campo de opção sim. Essa parte, botão de comando, imagem, espelho, grade, relacionar, não é objetivo para o nosso trabalho, tá bom? Eu vou cancelar porque eu não quero criar mais nada. Vou em arquivo, salvar, vou sair, tá certo? Do programa. E ele vai perguntar na primeira vez que eu saio. Essa visão não possui uma tabela de dados. A tabela de dados deve ser criada? No caso, eu vou colocar sim. Pronto. Tadeu, eu criei o questionário e agora o que é que eu faço? Eu vou entrar dados. Para entrar dados, eu vou aqui em arquivo, abrir. Vou abrir aquele arquivo que eu criei, no caso, exercício AppInfo. E está aqui a tabela. Aí está aqui o nosso questionário bonitinho, tá bom? Eu vou colocar vou completar aqui um registro, mas no exercício eu quero que vocês completem 10 registros só. Vou colocar aqui meu nome completo. A idade. Eu vou colocar a minha idade. Data de nascimento. E Tadeu, aconteceu uma coisa errada. Na hora que eu aperto Enter aqui para o do nome e eu aperto Enter, eu queria que ele fosse para iniciais do nome. Em vez de ficar clicando, eu aperto Enter e ele vai direto para a idade. Depois aperto Enter e vem para cá a data de nascimento. Depois para cá. Depois para cá. E ele vai para nome quando? Sem, sem ter que clicar. Vamos voltar para a edição do questionário. Tadeu, eu vou precisar fechar o programa? Não. Eu venho aqui em arquivo e venho aqui em editar visão. Isso é outra coisa que eu quero que vocês trabalhem quando vocês forem fazer o questionário, que no caso seria ordem de tabulação. De novo, editar, ordem de tabulação. O que é essa ordem de tabulação? É simplesmente para onde é que eu quero que depois que eu digite e aperte Enter ou Tab, vá o cursor para eu digitar. No caso aqui, começa com iniciais do nome. Eu não quero que comece com iniciais do nome, eu quero que comece com o nome, depois vá para iniciais do nome, por isso que eu botei aqui para cima. Depois vai para
idade, depois vai para a data de nascimento, certo? Aí, depois vai para onde? Vai para o você fuma. Esse primeiro aqui que foi o que a gente criou com caixa de seleção. E depois vai para esse aqui. Você se considera esperto, que vai ser primeiro esse aqui. E isso aqui é o campo. Você se considera esperto. Quer dizer, a opção você se considera esperto que depois vem para cá. Tá bom? Depois vai para onde? Depois vai para camisinha, pílula anticoncepcional, adesivo, DIU, outros. E os se outros qual? E no caso termina por observação. Terminado essa revisão, eu vi que está bem tabulado, tá certo? Na hora que eu apertar Tab ou Enter, o meu cursor vai sair daqui, vem para cá, depois eu aperto Enter, ele vem para cá, depois vem para cá, sem eu ter que ficar clicando. Para que isso? Facilita a vida de quem vai digitar trabalho. Como eu disse, eu não vou precisar fechar o programa para abrir outro. Eu venho aqui, salvo, e vou colocar em entrar dados. Tadeu, aqui está no registro 2. Eu quero voltar para aquele que eu comecei a digitar. Eu volto aqui nessa marquinha, que foi quando eu comecei a digitar aqui meu nome. Para testar, eu estou aqui com o cursor no nome, terminei de digitar meu nome. Aperto Enter, ele vem para iniciais do nome, é o TRCPF. Pronto, ele já coloca em letra maiúscula, sem estar. Idade 23. Tadeu, apareceu aqui faixa 20 a 50. E se eu colocar 55, galera, o que é que aparece? Olha aí, valor fora da faixa. Tá ok, vou colocar minha idade de novo. Você fuma, né? No caso, eu vou colocar sim ou não. Se eu deixar marcado, é sim. Se não tiver marcado, ele computa automaticamente como não. Por isso que eu não gosto dessa variável. Por quê? Porque se eu não tiver deixado sim ou não, nem tiver marcado sim, nem tiver marcado não no questionário, o EPINF ele vai computar como se fosse não. E no caso seria um registro ausente, porque eu não marquei nada quando eu preenchi o questionário. Esse segundo você fuma. É aquela variável sim ou não. Se eu quiser, eu posso deixar ela em branco e partir para outro. Mas no caso eu respondi. Se for sim, eu aperto S duas vezes. E ele já dá sim. Eu apago com delete, tá bom? Se for não, eu aperto N duas vezes, tá bom? Vocês lembram que quando eu comecei a mostrar para vocês o EPINFO na parte de instalação, eu pedi que na hora da tradução vocês fossem para aquelas configurações do analisar dados. Para colocar sim como sim, que estava como yes, não, que estava como no. Eu coloquei não. E ausente, que estava lá missing, eu coloquei ausente. Por que é que eu coloquei isso? Porque na hora que eu fosse preencher aqui, se eu não tivesse mudado aquelas opções, se eu apertasse S duas vezes, ele dizia que não ia funcionar. Tá bom? No caso aqui eu botei não. Aqui nas opções, como eu disse, já existe uma marcada por padrão. Então, se eu deixei lá em branco no questionário que eu preenchi lá para vocês, não vai dar para dizer qual é que está em branco. Eu tenho que deixar alguma opção dessa selecionada. Por isso que eu não gosto muito desse tipo de campo. Agora aqui não. Aqui, se eu quiser, eu posso deixar em branco. Mas eu vou botar aqui sim, eu me considero esperto. E o contraceptivo que eu utilizo? Eu só utilizo camisinha. Outros, não tenho outros. E a observação, vou colocar qualquer uma. Legal. Pronto. Já está salvo, galera. Não preciso mais fazer nada. Mas se você for uma pessoa insegura, você pode clicar em salvar dados e depois sair. Pessoal, no exercício para vocês, como eu disse, eu não vou deixar um questionário pronto para vocês montarem. Eu quero que vocês utilizem a criatividade, mas eu vou dizer o que é que eu quero, quais as variáveis que eu quero e como eu quero. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo grupo ou por telefone ou por e-mail. No caso, na hora de entrar dados, eu quero que vocês entrem com 10 registros, para vocês verem como é que é. E também vocês, além de entrar os registros, eu quero que vocês trabalhem com essa parte de ir e voltar.
tá certo? Tipo, você esqueceu alguma coisa, aí volta, vem e volta, tá bom? Por essa aula é só. Na próxima aula a gente vai trabalhar com a parte que necessita que vocês tenham um domínio teórico a mais, que seria analisar dados, tá certo? A gente vai trabalhar com frequência, com Q quadrado, teste para comparar médias, tá bom? E a gente vai trabalhar já com um banco de dados pronto que já tem no seu AppInfo, tá certo? Tem até uma historiazinha por trás e tudo, vai ser bem legal. Por hoje é só, até a próxima.